Bem, gente, a história que eu quero trazer à memória da gente hoje é a história de dois gêmeos. Quem são os gêmeos da Bíblia? Hã? Hã? Quem? Jesus amado. Senhor, não queima com o teu fogo. Quem são, gente? Jacó e Esaú. Aqui eu vi outro negócio aí também, não vi? Mas Jacó e Esaú. É isso aí. Então vocês falaram certo, eu que não ouvi certo. Bem, Jacó e Esaú. Qual é a história desses gêmeos? A história desses gêmeos é a história de uma criação indevida. Nasceram os dois meninos. Jacó era o mais velho, tinha direito à primogenitura. A primogenitura era um direito muito relevante, porque ele tinha a porção dobrada da herança, ele tinha a liderança social do clã quando o pai morresse, e ele também tinha a liderança espiritual do clã. A liderança espiritual, Deus ungia aquela pessoa para ser o líder espiritual daquele clã, daquela família. Então, quando Esaú era o mais velho, ele tinha esse direito. E aí, o pai gostava mais do Esaú, a mãe gostava mais do Jacó. O Esaú era desportista, caçador, fortão e tal. O Jacó era um pouco mais caseiro, trabalhava também com criação de animais, mas ele era mais caseiro, sabia cozinhar, estava mais perto de casa, e a mãe gostava mais do Jacó. E essa coisa de um gostar mais de um, outro gostar mais do outro, deu um problema danado, porque houve um certo ressentimento de Jacó em relação a Esaú. Só que, na hora que Isaac está para morrer, ele vai abençoar o filho que vai sucedê-lo na liderança do clã. Quem tinha que ser? Esaú. Mas com a ajuda da mãe, Jacó enganou o pai que estava quase cego. E então, ele se apresenta como fosse Esaú, e o pai o abençoa. Quando o Esaú chega em casa e descobre que o Jacó pegou a bênção dele, e que o pai não vai mais abençoar outra pessoa, que Jacó levou a bênção, ele fica furioso. E ele só tem um objetivo na vida, qual é? O texto bíblico, a partir de Gênesis 27, 25 em diante, você vai ver essa história. O objetivo dele é, quando meu pai morrer, eu mato Jacó. Jacó roubou a minha bênção. E ele tinha vendido a bênção dele por um prato de lentilha. Lembra disso? Ó, eu te dou o prato de lentilha, eu te dou, está delicioso mesmo. Mas se você me vender a primogenitura, o que ele falou? De que me adianta a primogenitura com a fome que eu estou? Não foi isso que ele disse? Atos impensados, atos que você pensa que não vai ter valor, mas para o outro tem valor. Você dá a sua palavra numa coisa e você acha que ninguém vai levar a sério. Para outra pessoa, o que você falou vai ter que acontecer. No Egito, tem lá os beduínos lá que sobem o Monte Sinai. E aquela terra é deles. Eles mandam ali. Não é a polícia que manda ali, não. São eles. E eles são sem vergonha. E aí, um dia, um camarada estava lá com a esposa e um beduíno daquele ofereceu para comprar a esposa dele por tantos camelos. Aí o cara engraçadinho, brasileiro, tantos camelos não, vale um pouco mais. No final, brincou por 20 camelos. O beduíno não sabia que o cara estava brincando, que ele não é burro.
Mas daqui a pouco ele vem com os 20 camelos, falou, quero tua mulher. Pô, que isso, que eu estava brincando. Irmão, deu um problema. Não foi caravana minha, não. Tiveram que indenizar em $5.000 o beduíno para ele liberar de não acontecer a troca do que o cara tinha combinado com ele. Apertou a mão, amigo, na brincadeira para o beduíno, falou sério. Claro que o beduíno sabia que ele estava brincando, os caras são malandros, mas naquela terra lá, apertou a mão, cumprimentou, vai ter que cumprir. Teve que indenizar em $5.000 para não perder a mulher lá, por causa de camelo. Tá certo? Eu quase que negociei minha sogra num ano, estou brincando. Ela não está nesse culto, vai vir nas 11. Então, cuidado com os acordos que você faz de forma informal, na brincadeira, que para o outro é o que vai valer, é a importância total para ele. Então, gente, chegou, você me vendeu, fui lá, enganei meu pai e peguei tua primogenitura, você tinha me vendido por um prato de lentilha. O Esaú fica furioso, quer matar Jacó. O que aconteceu? A mãe fala para Jacó, Jacó, vai para a casa do meu irmão Labão, vai para lá, porque senão você vai morrer. E ele foge. Quando ele vai para a casa de Labão, ele acaba se casando. Ele quis casar com Raquel, mas Labão colocou na fita dele também a Lia, lembra disso? Ele teve que trabalhar 14 anos de graça para ficar com as 2 filhas do Labão. Ele constitui família, mas há uma promessa de Deus sobre a vida dele, e por conta disso ele prospera. Ele combinou com Labão algumas coisas, ovelha que nascer assim é minha, ovelha que nascer assada é sua, só nascia ovelha para ele. Aí o cara inverteu, só passou a nascer outra, o que abençoava a vida dele. Ei, quando você está na mão de Deus, a bênção te procura, onde você estiver. Quando você está na mão de Deus, você não pode se desesperar e fazer qualquer acordo com qualquer pessoa. Você tem que acreditar que a bênção te acompanha. E aí, depois de muitos anos, ele começou a ter problema com Labão. E Deus fala com ele, volta para a tua terra. Mas como que eu vou voltar para a minha terra? O meu irmão tem mais de 20 anos que eu não vejo, mas ele queria me matar. E o bicho é desse tamanho, lutador do UFC. E o bicho é nervoso, o tal do Esaú, é tenso. Eu estou com mulher, filhos, eu vou morrer. Deus fala, volta para a tua terra, eu vou te abençoar. E aí acontece o que eu vou ler agora. Gênesis 33, abra sua Bíblia. Gênesis 33. O nosso tema para hoje é o seguinte: quando entramos num novo ciclo. Diz assim, Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão.
guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita esse presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem, aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome Sucote. Depois de tantos anos, vem um encontro cheio de emoções. O Jacó está com medo de morrer, porque o Esaú está vindo na direção dele com 400 homens. Mas quando o Esaú chega, o Jacó se curva diante do irmão e o chama de meu senhor. O irmão se lança ao pescoço de Jacó, o abraça, eles começam a chorar muito, eles se beijam, e nesse momento é interessante porque Jacó se curvou 7 vezes. E quando alguém pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu semelhante a Jesus? 7 vezes? Jesus respondeu: 7 vezes 7. De alguma maneira, esse momento de Jacó nos remete à orientação de Jesus sobre o perdão e a reconciliação. Esaú, ele oferece hospitalidade a Jacó. Ele fala: que bom te ver. Quem são essas pessoas? Essas são minhas mulheres, esses são meus filhos. O Esaú, emocionado, fala: agora a gente vai poder viver junto, eu vou te acompanhar. O Jacó fala: olha, as crianças estão vindo de uma viagem longa, tem que andar mais devagar, e eu tenho alguns animais que acabaram de procriar, estão amamentando, a gente tem que ir devagar, senão o rebanho corre risco de morrer. Vai na frente, daqui a pouco a gente se encontra. O Esaú foi para Seir, aonde ele morava, mas Jacó foi mais ao norte para Sucote, e lá construiu sua casa e se estabeleceu longe do irmão. Queridos, quando Jacó foi para a terra de seu tio Labão, começou um novo ciclo na vida dele. Ele vivia com o papai, com a mamãe e com o irmão. Deu ruim ali e ele foi para um novo ciclo. Lá ele trabalhou, lá ele casou, lá ele prosperou. Anos e anos depois, ele volta para o lugar de onde saiu. E ele volta agora para construir uma nova vida. Ele traz as mulheres, os filhos, ele traz o rebanho, mas ele vem para um outro ambiente, para uma outra realidade, ele vem para uma nova estrutura social, ele vem para um novo ciclo de vida que poderia ser de morte. Afinal de contas, ele estava voltando para o ambiente de onde ele fugiu, ameaçado de morte.
E a grande pergunta hoje é se isso não tem um paralelo com a nossa vida. Nós vamos entrar num novo ciclo. A cada ano, Deus nos permitiu, fatiando o tempo, nos dá a condição de pensar, eu posso começar de novo. Só Deus para inventar esse negócio de dividir as estações do ano. Já imaginou se não tivesse isso? Para a plantação seria terrível, ninguém ia saber a hora de plantar, a hora de colher, ninguém ia saber a estação disso ou daquilo, mas Deus fez ciclos, 4 estações no ano, e a cada 365 dias, nós temos um novo ciclo se iniciando. E quando inicia um novo ciclo, a gente tem a oportunidade de rever a forma como a gente viveu o último ciclo e pensar em como viver o próximo. E é diante disso que eu queria propor a seguinte afirmação: quando entramos num novo ciclo, que cuidados devemos ter? Primeiro, novos ciclos envolvem desafios. Algumas pessoas se iludem, acham que virou o ano, 2025 vai dar tudo certo. Eu estou vendo um monte de gente aí profetizando, 2025 vai ser assim, vai ser assado. Olha só, uma coisa é a palavra profética, outra coisa é o quanto você decide vivê-la. Uma coisa é o que está disponível, outra coisa é o que você pega. Deus quer nos abençoar em 2025, é um novo ciclo, mas deixa eu te falar uma coisa, os desafios desse ano continuam, e novos desafios virão. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque no capítulo 32 de Gênesis, voltou um pouquinho, no versículo 6 e 7, diz assim: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Irmão, ele mandou um mensageiro: olha, eu estou voltando para a nossa terra, me receba em paz. O que Esaú fez? Vem na direção de Jacó com 400 homens. Para que tanta gente? Para que levar um exército? Qual a sensação que Jacó tem? Ele quer me matar, ele quer me exterminar, ele quer acabar comigo, porque ninguém que está vindo em paz precisa vir com 400 homens. Está vindo com 400 homens na direção do cara que roubou a primogenitura dele, do cara que enganou ele. Ele morre de medo, o Jacó fica desesperado. O novo ciclo envolvia riscos, o novo ciclo envolvia desafios. Não espere que o novo ciclo não envolve desafios, não envolve riscos. Envolve. E você precisa ter tranquilidade e saber que faz parte da vida. Você precisa ter tranquilidade para não se desesperar, porque no dia 2 de janeiro, no dia 4 de janeiro, já tem um gigante na tua frente, um IPTU. Já tem alguma coisa te esperando, já tem a compra do material escolar, sim ou não? Já tem uma reforma no prédio, que vai dar uma cota extra de R$800, porque estourou não sei o que lá, e papapá, e aí? Não se desespere, não desanime por causa dos desafios. No capítulo 32, versículo 11, a gente lê assim: livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar,
tanto a mim quanto às mães e às crianças. Jacó admite: eu tenho receio do que será, eu tenho receio do que virá, eu não estou tranquilo com o que está pela frente. E quando você não fica 100% tranquilo com o que está pela frente, isso não é ruim. Porque quando eu não fico 100% tranquilo, eu me preparo. Ah, mas o ano que vem, muita crise. O Brasil está afundado numa crise econômica sem precedentes. Todos os órgãos do mundo que estão avaliando o Brasil estão falando a mesma coisa. Só o governo que fala diferente. Sabe mentir? Pastor, nós estamos lascados. Não, nós não estamos lascados. Você já sabe que tem desafio talvez em 2025. O que você vai fazer? Se prepare. Corte gastos. Reavalie suas finanças. Pense em alternativas de novos ganhos. Não desperdice dinheiro à toa. Você gosta de comer fora? Gosto. Tá, não precisa comer tantas vezes. Equilibre as contas. Ah, eu ia trocar de carro agora. Talvez espere mais um pouquinho, o carro está bom ainda. Talvez espere mais um pouquinho. Ah, mas eu ia trocar os meus móveis todos agora. Troca metade, troca outra metade depois. Dá um tempo, avalia. Se prepare. Ter um pouco de receio do que virá não é ruim. Te ajuda a preparar a estrutura para enfrentar e vencer o que virá, amém? Então, gente, será que você está iludido de que tudo será fácil na próxima etapa, no próximo ciclo? Será que você acha que você vai entrar em 2025 e já vai emagrecer? Virou o ano, emagreci. Virou o ano, não tem mais problema nenhum de saúde. Virou o ano, meu casamento agora é outro. Não. Seu casamento tem desafios? Tem. Então eles continuam no novo ano. O novo ciclo envolve desafios. E você precisa estar alerta. E não acreditar que virou o ano, virou a chave de tudo. Ah, reuni todo mundo lá em casa, falei, agora esse ano é assim, assim, assado. Legal, fizeram um pacto, mas se não houver mudança de atitude, volta tudo ao que era antes, sim ou não? Segundo lugar, quando entramos num novo ciclo, precisamos de alguns cuidados. Primeiro, novos ciclos envolvem desafios. Segundo, novos ciclos envolvem inteligência para enfrentá-los. Novos ciclos envolvem inteligência. No capítulo 32, versículo 5, nós lemos assim: tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, e servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu Senhor, para que me recebas bem. Como que Jacó está voltando para encontrar com Esaú? Primeira coisa, ele manda mensageiros, sonda o terreno, fala para ele que eu me tornei um homem próspero, fala para ele que eu tenho muitos animais, fala para ele que não é um Zé Ninguém que está voltando, que eu tenho coisas que eu posso compartilhar com ele, que a bênção que eu tomei dele realmente funcionou, eu prosperei demais, e que eu quero compartilhar isso com ele. Mandou um mensageiro na frente, não foi direto. Aí depois, versículo 13, diz assim, capítulo 32, versículo 13, depois de passar ali a noite, escolheu entre seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras, 200 cabras, olha isso, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Olha o presentão, irmão. Olha o presentão. Ele deu muitos animais. Muitos animais.
essa lateral aqui todinha de animal. É muito bicho. Ele deu um presentão. Presentes aliviam tensões. Presentes estabelecem conexões. Presentes abrem caminhos. A linguagem do presente pode ser a chave para você atingir um objetivo que você, por causa da sua pondurice, não atingiu ainda. Você vai para o Nordeste e você traz uma castanhazinha, não sei o que lá para alguém que você tem relacionamento, aquilo ali, aquela castanhazinha de R$10, de R$15, pode significar para outra pessoa um apreço tão grande que portas vão saber por causa de R$15. A linguagem do presentear, ela é muito forte. Para umas pessoas, mais forte que para outros. Eu conheço pessoas que só conseguiram conexão, chegar a algumas pessoas que mandaram um presente na frente. Quem está entendendo? Mas às vezes, na nossa cultura de escassez, a gente tem dificuldade de presentear. Na nossa cultura de escassez, não me deu nada, também não dou. Vou dar, e se não der em nada, desperdicei um presente. Um presente que às vezes não é nada caro. Às vezes é caro. Pode significar uma conexão de corações. É interesse. Não, não é interesse. É porque o presente demonstrou afeição. O presente demonstrou carinho. Quem está entendendo? Quando, fulano deu um presente, está querendo comprar, eu falo, não é questão de comprar. Às vezes, é uma forma de mostrar, você é importante para mim. Aquela tia que no Natal, lá no Amigo Oculto, deu aquele pano de prato de novo, aquela tia, ela provoca ira no coração. Mas aquela tia, que o presente combinado pela família é de R$50, e ela leva uma camisa lá de R$300, fica todo mundo torcendo para ser o amigo oculto daquela tia, sim ou não? E o que eles falam daquela tia? Pô, tia fulana é gente boa demais, tia fulana é mão aberta, é generosa, sim ou não? Eles têm camisa, eles não precisam da camisa da tia tal, mas a forma dela de agir os cativou. Quem percebeu isso? Nem todo presente é uma questão de, é só por interesse. Não. Às vezes é uma demonstração de afeição. Ele manda presente. Aí no versículo 20, olha, na hora do encontro, o que ele vai falar? Gênesis 32, versículo 20. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele fala para Esaú, olha, o teu servo, ele já se apresenta como servo, ele já dá valorização a Esaú, ele já honra Esaú antes dele chegar. Quem entendeu? Mandou mensageiro, mandou um baita presente, não mandou 3 galinhas mortas não. Tá certo? Mandou um rebanho. E depois ele manda falar assim, o teu servo Jacó está vindo. Ele já se apresenta humildemente, está chegando aí o servo. Os mensageiros já estão apresentando isso. Aí no capítulo 33, versículo 1 diz, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e seus filhos frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão
7 vezes. Ele bota a mulherada por ordem de paixão. Raquel é a última. Foi por ela que ele lutou. E ele chega e ele se curva 7 vezes diante do irmão. Sabe o nome disso? Preparação inteligente. Eu estou correndo risco de vida. O meu irmão tem motivo de sobra para me odiar. Como que eu vou matar a sede de vingança de Esaú? Ele montou uma estratégia em várias partes. Mensageiro, presente, aviso de servidão, se colocando como servo no aviso, e depois ele mesmo, com a própria boca, se apresenta como servo, se curvando diante do irmão. Se você quer, no novo ciclo, vitória, você vai ter que pensar de forma inteligente sobre como fazer o novo ciclo dar certo. Você vai ter que avaliar melhor na família. Tá, o que não está bom? Nas finanças, o que não está bom? Na vida espiritual, o que não está bom? No trabalho, o que não está bom? No corpo, o que não está bom? Na saúde, o que não está bom? Você vai ter que avaliar para cada área da sua vida uma forma inteligente de agir. Será que você está agindo de forma inteligente nas áreas da sua vida que hoje estão passando por alguma necessidade? Será que a forma que você está agindo é a melhor mesmo? Mas em terceiro lugar, quando vamos entrar em novos ciclos, que cuidados precisamos ter? Novos ciclos requerem reconciliação. Se tem uma coisa que atrapalha a vida de um ser humano, é ressentimento. Se tem uma coisa que atrapalha a vida do ser humano, é um sentimento ruim em relação a alguém. Você não consegue prosperar na vida enquanto você carrega ódio, ressentimento em relação a uma pessoa. Sempre o seu sucesso estará, de alguma forma, arranhado por um sentimento nocivo, tóxico, de ressentimento dentro de você. No versículo 4, capítulo 33, diz assim: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Depois de tantos anos, depois de tanto sentimento ruim, eles se abraçam, choram juntos, se beijam, os irmãos gêmeos se reconciliam. Não dá para voltar para a terra de onde ele saiu sem essa reconciliação. Não dá para começar um novo ciclo sem essa reconciliação. Ia dar morte, ia dar problema, ia dar confusão. Se não tem reconciliação, vai ter guerra. E nós, muitas vezes, achamos que a ex-cunhada, o ex-marido, a ex-sogra, o ex-tal, que a gente virou a página, está vivendo um novo ciclo, e que as pessoas que fizeram parte da história da gente têm que ser ignoradas. Nem sempre. Às vezes você virou a página, mas o ressentimento você levou com você. Você continua na mesma página. Você continua preso às coisas que te magoaram lá atrás. O ex-sócio, o ex-amigo, o ex-colega de trabalho, que alguma coisa aconteceu e gerou uma dor, uma rusga, e você está achando que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Ah, pastor, mas teve uma pessoa que me traiu, feriu, tal, eu não quero conviver. Tudo bem, eu não estou mandando você chamar para almoçar hoje, não. Aquela vaga que seria dele é minha, estarei lá. Tá certo?
Não, você não precisa chamar a pessoa para almoçar, não é isso não. Mas você precisa lavar seu coração do que aquela pessoa fez. Senão, você continua agarrado nela. Sabe por quê? Que uma pessoa que foi traída, mentira e tudo, e muitas vezes não consegue recomeçar a sua vida, porque as dores da traição vivida continuam vivas. Quando começa a curar, vai lá e passa a unha para descascar e sangrar de novo. Que nem criança que fica cutucando o machucadinho na casquinha, aí sangra de novo. Quem está entendendo? Às vezes, nós somos infantis com os nossos sentimentos. Nós descascamos o ferimento para sangrar de novo. Em vez de deixar cicatrizar, a gente futuca. E aquilo que era para ser curado, continua doendo, continua sangrando. Quem está entendendo? Então, gente, no novo ciclo, precisa ter um abraço. Agora, olha que coisa interessante. Eles falaram do que ocorreu? Às vezes, para reconciliar, não dá para conversar sobre o que foi. Às vezes, para reconciliar, primeiro, deixa o sentimento brotar, deixa o amor brotar, deixa o abraço brotar, deixa o beijo brotar. Se um dia tiver ambiente, a gente conversa, mas já com perdão estabelecido, porque se for conversar antes para depois perdoar, pode ser que na conversa a gente decida jamais perdoar. Quem está entendendo? Amém? Então, Jacó fala algo impressionante para ele. No versículo 10 ele diz: olhar o seu rosto é como olhar o rosto de Deus. Olha o quanto aquilo fez bem para Jacó. Olhar o teu rosto é como olhar o rosto de Deus. Tipo assim, cara, faltava algo na minha vida para eu ser pleno. Faltava algo na minha vida para eu, diante de Deus, estar em paz, feliz, completo. Faltava o quê? Faltava o teu perdão. Toda a família está envolvida nisso, apesar que a mãe já morreu. As palavras vieram depois dos presentes, das ofertas, da humilhação, de se curvar, do abraço e do beijo. As palavras vieram depois. Sabe o problema da gente? Nós queremos conversar tudo que nos feriu para depois reconciliar. E quando a gente conversa tudo que nos feriu, muitas vezes a gente futuca e a gente fere ainda mais um ferimento que ainda está profundo. A última palavra sobre o que aconteceu após o encontro veio de Esaú. Ele fala: eu vou te acompanhar, vamos junto para Seir. A hospitalidade foi oferecida. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a reconciliação não é um evento, é uma jornada. Manda presente, manda recado, se curva, abraça, beija. O irmão fala: vem morar comigo, vem morar perto de mim. É uma jornada. A reconciliação não é: você perdoou, perdoou, então tá, então acabou. Tá perdoado, tá perdoado. Não, não acabou. A pessoa me perdoou, continue honrando essa pessoa, continue amando essa pessoa, continue demonstrando carinho para essa pessoa que te perdoou, continue demonstrando afeto. Não é, perdoou, então está zerado e está tudo bem, e agora eu falo o que eu quiser de novo, eu faço o que eu quiser. Não. É uma jornada. Teve um abraço, teve um beijo.
mas agora tem que ter um convite, vamos caminhar. Vamos caminhar. Sem reconciliação, toda vitória terá um tempero de angústia. Um filho que não perdoa seu pai por aquilo que ele entendeu do seu pai, vai carregar angústia. Tem um filme chamado Minha Vida, em que o pai é muito rude, um homem trabalhador, queria o bem dos filhos, mas ele era um cara muito rude, e o filho era um filho criativo, uma capacidade criativa absurda. Então o menino inventava algumas coisas da sua infância, e o pai repreendia, porque o pai era pé no chão. O que vale não é sonho, o que vale é a realidade. E esse rapaz, ele vai embora, e ele nunca mais procura o pai, até que ele tem um câncer, motivado por essa dor, essa angústia que ele fingia não existir. E então ele volta para a casa dos seus pais depois de muitos anos. E aí aquele pai faz a barba dele, aquele pai cuida dele, aquele pai promove um circo no quintal para aguçar a criatividade dele. Tudo que o pai não fez na infância, porque não tinha condições, não entendia. Tenta fazer para um filho que já está numa cadeira de roda, e o filho sente um amor que desprezou, simplesmente porque seu pai não era do jeito que ele imaginava. Menos um câncer poderia ter acontecido, menos uma dor, menos um pai chorando do filho de sucesso, mas longe dele. Nós precisamos de reconciliação para o novo ciclo. Mas em último lugar, se vamos enfrentar um novo ciclo, qual cuidado precisamos ter? Precisamos ter esforço para cumprir os objetivos traçados. Você não vai fazer facilmente o que você quer. Você não vai atingir os objetivos que você tem molinho, molinho. O ano vai ser de vitórias, de conquistas, eu creio, mas vai ser um ano em que você vai ter que se esforçar muito por isso. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o irmão falou com ele no versículo 12, olha que coisa. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. O irmão quer andar com ele, mas Jacó não está preparado. Jacó foi perdoado por Esaú, mas dentro dele alguma coisa o bloqueia de caminhar perto de Esaú. Ele tem medo de ter um conflito novamente, ele tem medo de alguma coisa acontecer, ele tem medo talvez de Esaú puxar o assunto, ele não está preparado para conversar sobre aquilo ainda. E aí no versículo 13 diz assim: Jacó porém lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar ao passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia Esaú voltou para Seir, Jacó todavia foi para Sucote. Ele enganou Esaú de novo. Ele fala: não, vai na frente, eu estou com as crianças e algum gado amamentando, eu vou devagarzinho, depois eu te encontro. Vou deixar uns guardas meus contigo. Não precisa deixar ninguém aqui não, está tudo tranquilo. O irmão vai para Seir, ele vai para Sucote. Ele não conseguiu, Jacó, dar vazão ao seu propósito. A reconciliação acontece, mas ele não consegue ter a convivência.
A reconciliação acontece, mas ele não acontece ter relacionamento. E nós não estamos falando de uma situação de alguém que te traiu, que deu em cima da tua esposa, não sei, não. Nós estamos falando de dois irmãos. Nós estamos falando de uma coisa que Deus se agrada de ver a reconciliação, mas ele não dá conta. Ele vai para outro lugar e se estabelece lá. A decepção para Esaú deve ter sido grande, mas Esaú honrou o compromisso, ele deu perdão ao irmão Jacó. Ele não faz nada contra Jacó, mas a decepção ficou no coração dele, sim ou não? As guerras de hoje entre os povos árabes com Israel tem a ver com esse momento em que eles decidiram viver distantes. Pagamos uma conta até hoje de uma reconciliação que não teve continuidade. Você vai ter que se esforçar para dar continuidade. Você vai ter que ser melhor do que você foi. Você vai ter que dar resultados que você não deu. Você vai ter que amar como não amou. Você vai ter que ler a Bíblia como não leu. Você vai ter que orar como não orou. Você vai ter que estar nos cultos como não veio. Você vai ter que estar numa célula como não se dedicou. Você vai ter que trabalhar de uma forma mais inteligente do que a que trabalhou até aqui. Não acho que 2025 vai vir com melado em cima do queijo coalho. Você vai ter que buscar o queijo. Vai ter que moer a cana. Pegar o caldo de cana, fazer o melado. Mas no final de tudo, vai ter o queijo coalho com melado. Entre no novo ciclo se dedicando. Entre no novo ciclo mais crente. Entre no novo ciclo mais espiritual. Entre no novo ciclo mais família. Entre no novo ciclo melhor funcionário, melhor patrão, seja lá o que você faz na vida. Entre no novo ciclo mais intencional. Entre no novo ciclo com menos internet, rede social e mais livros. Entre no novo ciclo com menos zap em grupinho de palhaçada e mais oração e mais Bíblia. Entre no novo ciclo com visão de crescimento. Se esforce por isso. Deus vai te honrar.